Então, dentro da proposta da reunião da noite, hoje nós estaremos fazendo uma reflexão, um raciocínio sobre esse tema, livre-arbítrio e progresso. Até, talvez vocês estejam estranhando o slide, é porque a Sociedade Limeirense de Estudos Espíritas, SLI, eles oferecem um curso de iniciação ao Espiritismo. E às vezes eles nos convidam para fazer alguma apresentação. Então eu achei importante esse tema para todos nós, por isso que eu estou trazendo da forma original lá do estudo, tá bom? É só por essa razão. Muito bem, então a gente vai falar um pouquinho sobre livre-arbítrio e progresso. Como vocês podem ver aqui nesse desenho, todos nós temos que fazer o nosso percurso de evolução, o nosso progresso, né? E temos, vários caminhos que poderão nos conduzir ao nosso destino maior, que é justamente a perfeição. Porque todos nós fomos criados por Deus. E Deus nos criou simples e ingênuo. E temos como objetivo atingir essa maturidade ao final deste caminho. Agora, Ele nos dá liberdade para que possamos traçar o caminho a percorrer, né? Então, a ideia é justamente esta, entendermos, porque como a doutrina nos diz que nós somos criados simples, ingênuos ou ignorantes, conforme a tradução, parece que a gente é jogado, num mundo e vai depender da sorte ou do azar de escolher caminhos certos ou errados, e não é bem assim, né? Porque assim como Jesus nos apresenta Deus como esse Pai amoroso, bom, que quer o melhor de cada um de nós, Ele não haveria simplesmente de nos jogar na arena da evolução, né? Então, a proposta é entendermos esse mecanismo que todos nós passamos, e entendendo o mecanismo como nós efetivamos o nosso progresso, entender as opções que devemos fazer, as escolhas a serem feitas, para que não venhamos a retardar a chegada comum a todos, porque todos invariavelmente chegaremos ao mesmo ponto de emancipação. Acelerar, retardar, aí vai ser opção nossa pelas escolhas que faremos. Assim sendo, existem dois entendimentos muito interessantes, o livre-arbítrio e determinismo. Livre-arbítrio, é justamente a possibilidade de decidir, escolher uma função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Então, livre-arbítrio, liberdade de escolha, liberdade de ação. Então, nós temos aqui várias opções de caminho. Nós vamos escolher aquele que nos convier. Por exemplo, nós podemos ir até Limeira. Podemos ir por esta estrada, tem a outra estrada, podemos ir pelo meio da cana. Cada um escolhe o caminho, mas todos nós chegaremos a Limeira, Então isso, Deus nos faculta, Ele nos proporciona esta possibilidade de escolhermos. Por quê? Porque Ele sabe que tudo que Ele criou é perfeito. E, apesar das escolhas, todos nós teremos o mesmo destino. Então, por isso que Ele nos dá essa liberdade para desenvolver nossas potencialidades. Já o determinismo é um princípio segundo o qual tudo no universo, até mesmo a vontade humana, está submetido a leis necessárias e imutáveis, de tal forma que o comportamento humano nosso está totalmente pré-determinado pela natureza. E o sentimento de liberdade não passa de uma ilusão subjetiva.
Então, para entendermos essa definição, seria mais ou menos isso, o determinismo. Nós seríamos como que um fantoche, não teríamos iniciativa, não teríamos escolha, porque tudo já está programado. Existem pessoas até que justificam-se, né, por achar isso, isso estava determinado na minha vida. Eu escorreguei na casca de banana porque estava determinado. Não, foi livre arbítrio. Percebe? Então, são duas definições que precisa ficar muito claro. E que apesar que ambas existem na nossa vida. Né? Por exemplo, o que é um determinismo divino? Todos nós chegaremos ao mesmo destino. Isso é invariável. O que é livre-arbítrio? Eu faço a escolha como chegar a esse destino. Tá certo? Em linhas gerais? Muito bem. Assim, uma questão levantada é: os espíritos, encarnados ou não, ou seja, nós encarnados ou esses que já estão nas dimensões espirituais, têm livre-arbítrio? É uma questão bem ingênua, mas diz, basicamente sim. Olha que interessante. Não é taxativo, há uma condicional. Caso contrário, não haveria responsabilidade pelos atos praticados. O livre-arbítrio está diretamente proporcional à evolução do indivíduo. Olha, isso é fundamental. Então, esta resposta nos mostra que somos protegidos, amparados pelo Pai, quando nós não trazemos condições de discernimento, de escolha. Mas, ao mesmo tempo, Ele não vai nos engessar, vamos assim dizer. Não vai permitir que nós tenhamos experiências. Então, por isso que é basicamente. E por que ela tem que existir essa liberdade de escolha? Para gerar responsabilidade, porque senão a gente vai se isentar de responsabilidade. Eu errei porque estava determinado na minha vida passar por isso. Se torna muito cômodo, muito fácil, né? Então, a responsabilidade do que você faz, por quê? Porque gera consequências. E dentro da lei universal, toda causa tem um efeito. Toda ação tem uma reação. Então, o que nós estaremos agindo ou respondendo por aquilo, fruto das nossas escolhas. Percebe? E isso gera responsabilidade. E essa responsabilidade vai moldando a nossa maturidade. Porque senão seríamos eternamente infantis, porque não precisamos ter responsabilidade. A criança, né, não está preocupada o ganho para ter o mantimento à mesa. O que importa é que na hora que deu a fome, ele vai se sentar à mesa e quer comer. Já o adulto tem a responsabilidade de gerar os recursos. Percebem? Então, nós colocamos, inclusive, essa ilustração para mostrar que nós somos protegidos. Então, não estamos jogados ao acaso. Entendeu? Existe a proteção divina e veremos a seguir. Então, nas primeiras fases da evolução anímica, como todos nós sabemos, e já foi falado aqui em algumas reuniões recentes, o espírito, ele, para atingir a sua individualidade, a sua consciência, responsabilidade, a compreensão da existência de Deus, ele passa antes por um processo de desenvolvimento. Então, esse desenvolvimento surge do princípio inteligente. O princípio inteligente não é propriamente um espírito, né? São recursos, são inteligências que vão se desenvolvendo até se individualizar. Isso foi falado, acho que há 2 reuniões atrás aqui. Então, por isso que eu coloquei o E minúsculo, porque ao estudar o Livro dos Espíritos,
Toda vez que vocês encontrarem espírito com E minúsculo, é o princípio inteligente. E toda vez que vocês verem o espírito com E maiúsculo, já é o espírito individualizado. Somos nós. Tá? Exemplo de espírito, princípio inteligente é o que existe nos animais. Os animais não têm espírito. Né? Apesar que tu não fala, meu cachorrinho só falta falar, o meu cachorrinho entende. Mas é justamente porque tem o princípio inteligente. Mas ele não tem, ele tem consciência de Deus? Ele tem responsabilidade pelo que faz? Então não é um espírito ainda. Percebem? Muito bem. Então vejam a resposta. O espírito não tem livre-arbítrio, espírito com E minúsculo. Está sujeito ao determinismo, não apresenta consciência. Essa é a razão. Ou seja, responsabilidade. Falta-lhe a capacidade de avaliação da escolha. Até coloquei assim, porque esse menininho aqui está parecendo um espírito com E pequeno, né? Porque olha o risco que ele está correndo, a vaquinha lá olhando para ele, né? E ele nem está aí com o perigo, né? Mas o que a gente quer dizer é que enquanto nós não tivermos responsabilidade, isso é um estágio que todos nós já passamos, então este princípio precisa ser conduzido, precisa ser tutelado diante da lei do progresso. É a lei do progresso que vai fazer com que esses princípios vão gradativamente evoluindo, progredindo. Então esse princípio inteligente começa nos animais mais rudimentares, vamos assim dizer, não sei se é a palavra mais apropriada, até chegar aos animais mais complexos, mais desenvolvidos, como o macaco, o cavalo, a baleia, golfinho, que já tem um senso, o cão, que a gente acha que eles sabem, que eles, né, é inteligente. Muito bem. Então, as leis divinas traçam o caminho que deve seguir. Por isso que nesta condição, antes de nós termos essa individualidade, nós fomos conduzidos. Né? E isso a gente vai vendo em todos os programas que falam sobre a evolução das espécies, por exemplo, que fala dos planetas em formação. Tudo é encadeado não pelo acaso, mas por leis e por agentes inteligentes que fazem com que haja esse progresso. Então, assim, o espírito é colocado à frente de situações não escolhidas por ele, para estimular seu desenvolvimento intelecto-moral. E a partir de suas escolhas passa a ter responsabilidades perante a lei. Então, a gente vai começando a se estruturar para ser o que somos hoje, né? Então, é a lei do progresso. E Darwin, né, como todos nós sabemos, foi um grande cientista que trouxe essa clareza para nós, porque antes disso existia o princípio do criacionismo, ou seja, que tudo que existe sempre existiu da forma que é até hoje. Não houve evolução. É uma corrente científica que acredita no criacionismo. Então, o homem sempre foi homem, o macaco sempre macaco, a planta sempre igual. E Darwin, então, ele abre essa compreensão para a humanidade, dizendo da evolução. Então, ele fez pesquisas, percorreu diversos países, onde ele foi observando o processo evolutivo das diferentes espécies, que vem ao encontro do que nós entendemos enquanto doutrina dos espíritos, tá? Muito bem. Visto isso, à medida em que os espíritos, então, o espírito com E minúsculo vai evoluindo, e aí já começa a haver individualização, vai adquirindo experiência e desenvolvimento, desenvolvendo faculdades.
inicia o livre-arbítrio, tendo liberdade de escolha que vai crescendo à medida que aumenta a sua evolução. Ou seja, a liberdade plena, que teve uma ocasião, um colega nosso, que ele não aceitava a expressão livre-arbítrio. Por quê? Porque ele entendia que livre-arbítrio é total liberdade, né? Mas, dentro da da inteligência divina, não tem como dar essa liberdade total. Por exemplo, até eu estou trazendo a foto de uma criança. Essa criança está começando a engatinhar. Nós vamos deixar ela com liberdade total? O que vai acontecer? Muito provavelmente ela vai se acidentar. Então ela precisa ter uma tutela, ela precisa ter um amparo mais próximo dela. Por isso que esse livre-arbítrio, essa liberdade, ela é restrita dentro das possibilidades que ela traz. Ela precisa aprender a andar. Então, nós temos que deixá-la engatinhar para poder andar depois. Não é isso? Aí, o que acontece? Passado um tempo, ela começa a andar. Aí nós damos uma maior liberdade, mas ainda assim é uma liberdade relativa. Sempre estaremos perto, sempre estaremos observando, né? Se a criança não vai correr por um lugar perigoso, se não vai atravessar uma rua, se não vai estar próximo de um buraco ou coisa semelhante. Mas você dá uma amplitude a ela. E chega um momento que essa amplitude é ainda maior quando ela começa a correr. Não é? Então, vocês perceberam com essa comparação? É assim que Deus age na nossa vida. À medida em que nós vamos crescendo em termos de responsabilidade, inteligência, Ele vai nos permitindo maior capacidade de crescermos o nosso aprendizado. Tá? Isso então já nos faz entender que o atual momento pelo qual estamos, cada um de nós vivendo, temos a liberdade proporcional à nossa evolução. Consequentemente, teremos a responsabilidade pelo uso dessa liberdade. E é assim que nós vamos nos aprimorando, é assim que nós vamos tendo experiências positivas, então vai agregando essas experiências no nosso arquivo intelectual, e aquelas experiências negativas nós vamos tentar resolvê-las repetindo até que acertemos. E aí ela vai incorporar no nosso arquivo intelectual. E assim que, é por isso que a gente sempre fala, né? Que nem o Val, né? Mais uma vez o Val, ele fala assim, nossa, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje quando criança, eu jogaria melhor futebol do que naquela época, né, Val? Mas não é todo mundo não fala isso? Nossa, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, quantas coisas eu evitaria? Quantas coisas eu faria diferente? Por quê? Fruto da experiência, fruto da liberdade de experimentar. E os erros também nos ensinam. E os acertos vai então acumulando na nossa bagagem. Então, desta forma que nós vamos tendo essa liberdade. Assim, ainda sofremos o determinismo, né? Apesar de termos essa liberdade, ainda existe algo pelo qual nós temos que seguir invariavelmente? E a resposta então é: há condições que nos são impostas pela providência divina. Providência divina, se nós estudarmos o livro A Gênese, nós vamos, de Allan Kardec, tem um trecho sobre Deus que fala especificamente sobre providência. Então é aquela ação de Deus na nossa vida que muitas vezes ela age sem derrogar a lei, mas que é por o nosso bem. Exemplo prático.
Suponhamos que um grupo de pessoas terá que passar pela experiência de um acidente fatal, de uma queda de um avião. Aí, naquela ocasião, eu comprei também uma passagem para ir de avião para tal destino. Naquele dado momento, eu não tenho que passar por essa experiência. Estou, assim, hipoteticamente falando, gente. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer algum contratempo, eu vou perder o avião, o táxi não chegou na hora, o carro furou o pneu, e eu não pego o avião, e o avião cai, e eu estou aqui vivo. Percebe? Então, isso que é providência divina, isso que ele está dizendo, que muitas vezes esta providência, ela age, mas para o nosso benefício, visando a continuidade obrigatória de nosso progresso. Ou seja, por mais que queiramos resistir a evoluir, podemos resistir o quanto quisermos, mas chegará um momento que somos impelidos para a frente. Teremos forçosamente que evoluir. Tá? Exemplo. Eu sempre gosto de pegar o Val por exemplo, porque ele era um exímio datilógrafo. Ele datilografava, sabe o que é máquina de escrever, né? Porque tem gente que nem sabe o que é isso. O Val era um exímio. Hoje não existe mais máquina de escrever. Ele foi forçado, aí está o determinismo, a usar o laptop. Tá certo que ele apanha muito com o laptop. Mas... Vocês percebem aonde existe determinismo no progresso? Porque eu posso não querer acompanhar o progresso, mas chega uma hora que o progresso avançou a tal ponto que aquelas instrumentações deixaram de existir, e aí eu tenho que me adaptar à nova realidade. Né? A Ivanete, por exemplo, ela devia ser telefonista. Sabe quando você vai ligar para São Paulo... Se ligava na casa dela, falava, Ivanete, preciso falar em São Paulo, era 8 da manhã, 8 da noite, ela falava, pronto, completei a ligação para você, pode falar. Hoje nós temos celular. Percebem? Muito bem. Então, exemplo, a própria reencarnação. Olha que interessante, a reencarnação, o que nós estamos vivenciando hoje, faz parte da lei de causa e efeito. Colheu né, o que se plantou. Então, com isso, já nos abre uma perspectiva para entendermos por que a vida dele é diferente da vida dele. A realidade na qual ele convive é para as necessidades que ele traz em decorrência de tudo aquilo que ele já fez e realizou e aquilo que está por fazer, que é diferente dele, porque cada um usou uma liberdade de escolha, caminhos diferentes. Entendeu? Por exemplo, o Paulo está preocupado se o chão, o asfalto está com buraco ou não. O César já está preocupado se tem cobra no canavial, porque ele resolveu ir para Limeira pela cana. Cris, toma conta dele. Entendeu? Então cada um criou uma condição e vai ter que responder por ela. Então eu criei uma vida, uma existência de dificuldades, o que eu vou colher? Dores e sofrimento. Porque se ele tivesse optado ir para Limeira pela estrada, a preocupação maior dele era se tivesse um buraco ou não no asfalto. Agora, o César não, tem que atravessar o Ribeirão, tem sapo, tem cobra, tem onça. Não, onça ele falou que já tem em casa. Eu li o pensamento dele. Tem duas. Eu sei. Por que você acha que ele tem todo esse cabelo? Então, queridos, olha, existe esse determinismo, vamos dizer, parcial, porque
Nós temos que evoluir. Então eu escolhi um caminho para evoluir. E eu vou ter que responder pelas consequências desse caminho escolhido. Né? Percebe como que é a vida? Por isso que cada um de nós trazemos certas dificuldades particulares que só nós devemos resolver. E é interessante que se a gente conversar um com o outro, aquilo vai falar, não, o meu problema é maior. Ele fala, não, o meu é maior. Não, ele é maior. Todos são maiores, porque é aquilo que você está experimentando para resolver os equívocos e continuar nos acertos. Então isso nos mostra a vida que nós estamos tendo hoje. Foram opções e não imposições divinas. Então essa é a ideia, Deus está me castigando, Deus está me punindo, é um equívoco. Eu simplesmente estou vivenciando uma lei que existe para todos, de ação e reação. Muito bem. Continuando. O determinismo em nossas vidas ocorre nas situações importantes da nossa vida, quer no momento de expiação ou também nos períodos de prova. Então, é aquilo que nós acabamos de dizer. Todos nós temos a tendência para alçar voos, né? Como aquela borboletinha lá. Mas enquanto nós não desvencilharmos das pedras, dos erros que trazemos, não teremos como nos alçar os voos ao que é o nosso destino. Então nós precisamos o quê? Romper aquilo que nos liga ao passado culposo. Passado culposo porque fruto da nossa ingenuidade, que erramos, acertamos, mas os erros devem ser corrigidos. Enquanto não forem corrigidos, ficará uma pendência que vai dificultar a minha ascensão. Neuzinha, aqui é uma borboleta, filha. Porque eu vi que ela esticou o zóio de tal forma, aqui é um barbante e aqui é uma pedra. Tá bom, Neuza? Tá vendo? Tem que ajudar, tem hora que tem que ajudar. Não há determinismo nos atos da vida moral. Isso é bacana para encerrarmos o livre-arbítrio. Então, o que nós queremos dizer aqui? Sempre teremos a liberdade de escolha, de enfrentamento dos acontecimentos da vida. Ninguém é arrastado irresistivelmente para o mal. Ninguém pratica o mal porque está determinado. Eu nasci numa família em que todas as pessoas são desequilibradas, por isso que eu sou assim. Não, isso não existe. Às vezes até a doutrina nos fala o contrário, que às vezes você, por trazer já uma experiência maior do que os seus pares, você encarna naquele ambiente para alavancar o progresso destes. Percebe? Então ninguém vai ter a síndrome do Dick Vigarista aqui não. Né? O César já lembrou da infância dele, da corrida maluca. Então ninguém nasceu mal, até porque o mal não existe. O que é o mal, segundo a doutrina? A ausência do bem. E o que é o bem? É você seguir a lei de Deus. Então, é a mesma coisa. Existe a escuridão porque pela ausência de luz. Toda vez que se faz uma luz, a escuridão deixa de existir. Percebe? É a ausência de luz. Por isso que nós precisamos expandir a luz que já trazemos em nós. Tá? Tudo bem até aí? Então peço desculpa aos nossos irmãos e irmãs que estão vindo pela primeira vez. Eu fui na doutrina espírita esperando que eles iam fazer 1000 Pai Nosso, 10 Ave Maria,
e não sei o quê, e está falando isso. Mas isso que é doutrina espírita. Ela nos ensina a vida, e ela nos ensina como viver nessa vida, de forma que venhamos a tirar dela tudo que Deus espera que tiremos, que é a nossa evolução, o nosso crescimento, né? Por isso que a doutrina dos Espíritos traz esta fé raciocinada. Então nós estamos raciocinando por que as coisas existem e por que elas são da forma que são. Fruto das nossas escolhas, as quais temos que arcar com a responsabilidade, né? Continuando, e aí então com essa ideia sobre o que é determinismo, o que é livre-arbítrio, o que isso vai gerar? Progresso, evolução. Por isso que todos nós, a cada existência, a cada mergulho nosso do espírito que somos no plano físico, sempre haveremos de sair um pouco melhor, um pouco mais evoluído, por pior que tenham sido as nossas experiências. Inclusive, isso o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala, que aquela pessoa mais bruta, selvagem, animalesca, mas às vezes ela adora um cão, ela gosta de um animalzinho. Então isso já denota um nível de crescimento, de evolução, pequeno, mas importante, que sempre é contínuo. Muito bem, assim, nosso progresso se faz no campo intelecto e moral. Aqui estamos falando nós que somos espírito. É uma coisa que a gente tem falado com muita insistência. Nós temos que definitivamente entendermos que nós somos espíritos, alma. Estamos temporariamente revestidos num corpo material. Então este corpo é uma forma de eu poder viver no plano material. É como fosse um escafandro, aquela roupa de mergulhador, para eu poder ficar lá nas profundezas do mar. Então eu tenho que pôr uma roupa específica. E para que o espírito possa vivenciar nesta dimensão, precisa estar revestido deste corpo. Corpo este que requer cuidados, necessidades, atenção. Mas nós temos que entender que ele existe para que nós possamos nos aplicarmos enquanto espírito na evolução do conhecimento e do relacionamento entre as pessoas, que vai gerar sentimentos, moralidade. Então, este é meu foco, esta é a razão pela qual estou hoje no plano físico. Só que tem pessoas, e muitas vezes nós mesmos, esquecemos desta razão de aqui estarmos e nos preocupamos apenas com o nosso físico. Então a gente quer se cuidar do vestuário, da alimentação, da habitação, do transporte. Não satisfeito com isso, a gente quer sempre renovar o transporte, renovar a roupa, renovar, e esquecemos a razão pela qual aqui estamos. Percebem? Então, é o que está sendo falado nesse slide. Nós temos que entender que aqui estamos para progredir em conhecimento e moralidade. Né? Então, me ater a esta realidade, né? E não viver apenas as necessidades materiais. Como começa o desenvolvimento intelectual? Conhecer nos leva à busca pelo bem-estar, observação e experiência alheia. Então, é uma coisa muito interessante. O espírito, ele é motivado pela necessidade. Porque quando nós temos todas as necessidades satisfeitas, o que nós fazemos? Nós relaxamos, nós nos acomodamos, nós ficamos naquela chamada zona de conforto. Né? Eu tenho o meu salário,
com ele dá para eu viver bem, por que trabalhar? Aí eu fico parado. Aí eu fico na frente da televisão. Aí passa um dia, 2 dias, começa a dar dor nas costas, dor no joelho, começa a irritação, porque você ficou parado. Percebe? Nós precisamos de atividade. Então, por isso que muitas vezes as necessidades que surgem na nossa vida, nós vamos pegar como, puxa vida, estava tudo tão bem, aconteceu isso para mim, e agora? Agora eu vou me motivar para resolver a questão. Então, como falávamos recentemente, se nós pegarmos lá o homem da caverna, ele vivia no relento. Chegava à noite, porque de dia ele era o predador, à noite ele era a presa. Se ele bobeasse, o animal ia comê-lo. Então ele começou a se proteger em cavernas. E lá passou a ser o seu abrigo. Aí ele percebeu que a caverna era muito bem, lhe dava proteção, porém era fria, escura, pedra dura. Aí ele começou, então, essas necessidades, ele quis resolvê-las. Então ele começou a desenvolver o fogo, ele começou a desenvolver vestimentas para se proteger do frio, ele começou a desenvolver artifícios para ter um repouso mais confortável. E assim foi desenvolvendo até chegarmos nos dias atuais, por exemplo. Então vejam que sempre a necessidade gera o desenvolvimento intelectual. O homem pré-histórico, ele era nômade, extrativista. Ele ia andando, encontrava lá o fruto, comia e ia para frente. Chegou uma hora que ele percebeu que se ele fixasse num território e passasse a plantar, ele não precisaria ficar caminhando. Aí ele desenvolveu, então, a agricultura. Aí ele percebeu que os terrenos, às vezes, eles eram inclinados e ele perdia a plantação. Ele começou a fazer as curvas de nível, começou a fazer diques para ter água. Percebe? Então, as necessidades foi gerando nele o desenvolvimento intelectual. Por isso que desse slide. Né? Por isso que nós temos sempre que estar em atividade. Que em sequência engendra, produz, gera o progresso moral. Por quê? Com o conhecimento da causa, compreendemos os seus efeitos, podendo fazer escolhas. Essa é a conclusão que vamos tirando. Aumentando o livre-arbítrio, aumenta também a responsabilidade. Para entendermos isso, então a gente está resgatando, né, a fábula da cigarra. Né? Todo mundo conhece, não é isso? Qual foi a opção da cigarra? Ficar cantando, aproveitando a vida, enquanto a formiga foi se preparando para dias difíceis. O que aconteceu no transcorrer da história? Percebem? Então, são as escolhas que nós fazemos. O que isso vai gerar futuramente? Razão desse progresso moral. Não é o caso da fábula, mas nós vamos perceber que, de repente, nós vamos nos condoer com a necessidade alheia e passaremos a compartilhar os recursos que nós conquistamos. E aí vai desenvolvendo a moralidade. Isso em linhas gerais. Pegando lá um exemplo mais radical, lá o homem da caverna. Como que eles viviam? Como animais em bando, né? Macho e fêmea. Não havia aquele marido, esposa. É macho e fêmea. Como que acontecia? Por questões instintivas, hormonais, eles tinham o acasalamento e tinham filhos, que fazia parte da comunidade, né? Do bando. Com a fixação
posterior, né, em solo, criação da agricultura. E eles começaram a criar a instituição chamada família. Eles começaram a fixar, né, também sentimentos, afetividades, gerando hoje, né, o que nós sabemos, né, os laços de amor, de respeito que existe. Então percebem, das dificuldades começam a surgir as resoluções das necessidades, que isso depois vai gerar o compartilhamento desse benefício, compartilhamento comum. O que isso tem a ver com doutrina espírita, com religião? É o entendimento, né, que devemos ter quando Jesus falou amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quando você tenta ajudar o próximo, você ao mesmo tempo está tendo em contrapartida aquele afetividade, aquele amor, aquele respeito para com você. E isso, no amanhã, talvez seja justamente o que você estará necessitando e terá em troca. Então a gente vai percebendo racionalmente o que a religião nos fala numa forma mística, numa forma às vezes até fantasiosa, né? Nas parábolas. Então esta a ideia da doutrina dos espíritos. Nós entendemos o porquê temos que ser bom, o porquê temos que ser justo, o porquê temos que progredir. Percebem? E com isso você, quando tem essa compreensão, você passa a agir com maior determinação, com maior empenho. Porque você sabe que aquilo não é em vão. Está acabando, gente. O progresso moral decorre, pois, do progresso intelectual, mas nem sempre o segue de imediato. Isso demanda tempo, nós sabemos. A experiência gera consequência que nos leva a refletir no valor do bem e do mal. Isso nos faz entender todas essas ações mais recentes, dessas ONGs que nós estamos assistindo, percebendo, ONG para a preservação da água, ONG da preservação da floresta, ONG... Por que isso? Porque chegou-se ao entendimento, pelas experiências intelectuais, de que se eu conseguir harmonizar o ambiente e as pessoas, nós teremos uma longevidade saudável. Percebe? Então, é aquela coisa assim, o que gera violência? Essa desigualdade social muito abrupta, muito, né? Poucos têm muito e a maioria tem muito pouco. Então isso gera violência. No mundo como nós estamos hoje, capitalista, onde o consumismo está sempre em evidência. Então você vê lá o coitado do moleque que vê as propagandas lá do tênis, da roupa, do celular. Os colegas têm e ele não tem. Se ele não tiver uma estrutura familiar adequada, ele pode se precipitar às violências. Então, quando a gente tenta minimizar essas diferenças, você caminha para a prosperidade comum. É assim que vive-se em mundos mais felizes. Onde, por exemplo, né, um exemplo disso é o nosso lar, né, a colônia é o nosso lar, em que as pessoas trabalham no período de 8 horas pela comunidade. Nessa colônia, você trabalha 8 horas, vamos supor, você é professor, você vai dar aula. Você é enfermeiro, você vai atender paciente. Você é engenheiro, você vai construir obras para a comunidade. 1 hora de trabalho corresponde a 1 bônus hora. Então, o jardineiro ganha 1 bônus hora para cada hora de trabalho. O engenheiro, 1 bônus hora. O governador, 1 bônus hora.
Então não tem esse negócio, o meu trabalho é mais importante que o seu, eu tenho que ganhar mais. Não. É esse o princípio que devemos buscar, né? Um dia chegaremos lá. O progresso é determinação divina, ou seja, da lei natural, nunca retrocede. Uma vez que você evolui, você nunca volta para trás. Pode estacionar temporariamente. Então sempre estaremos caminhando para a frente e para o alto. O progresso dos espíritos é desigual? Claro, em função da aplicação do livre-arbítrio e do aproveitamento de suas faculdades. Todos chegaremos ao mesmo destino, mas o progresso não é igual. Por quê? Cada um escolhe um caminho, cada um escolhe uma ferramenta, cada um tem um empenho maior do que outro. O resultado será diferente. Mais cedo ou tarde, todos chegarão ao mesmo destino. E é isso aí, cada um, nós temos que atravessar esse obstáculo. Você tem essas formas de atravessar. Um é mais fácil, outro é mais trabalhoso, outro é mais bruto, né? A meta final, o que é? A perfeição, ou seja, atingir o mais alto grau de desenvolvimento de suas faculdades. Isso todos nós chegaremos. Exemplo, Jesus. Por isso que ele disse, tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. Então, se eu estou aquém dessa situação, é porque eu optei em caminhar lentamente, né? Mas sempre há tempo de poder aproveitar as oportunidades que todos os dias Deus nos oferece. Todos os dias, né? Certo? Então essa era uma ideia que queríamos trazer. O objetivo dessa reflexão é mostrar que todos nós somos capazes, temos todas as condições de crescermos, né? Basta acreditar em você mesmo. Que Jesus nos abençoe. Então vamos dar continuidade